E aí galerinha, firmeza? Bem-vindos ao canal Curta a Cena. Hoje eu vou resumir o filme Os Observadores, descrevendo cada cena conforme ela acontece. Veja o vídeo até o final e, por favor, deixe um like, compartilhe e se ainda não for inscrita ou inscrito aqui no canal, se inscreva para dar essa moralzinha pra gente aí, valeu? Mina, uma imigrante americana e artista, trabalha em um abrigo para animais na Irlanda. Seu chefe já havia lhe advertido sobre fumar no local de trabalho, pois isso incomodava os animais. Certo dia, ele a chamou e lhe apresentou um belo pássaro dourado chamado Caha, dizendo que este era inteligente e leal. Um zoológico nas proximidades de Belfast, a um dia de viagem, precisava do pássaro, e seu chefe a incumbiu de levá-lo até lá. No fim do expediente, Mina levou o pássaro para casa. Ela comentou com ele sobre a morte de sua mãe, ocorrida há 15 anos, e avisou que sairia à noite, pedindo para ele tentar não morrer. Ao se virar para sair, o pássaro repetiu suas palavras. Mina se vestiu como uma garota americana e foi a um bar, onde disse a um rapaz que seu nome era Carolina e que ela era bailarina. No dia seguinte, ela partiu com o pássaro. Depois de parar para abastecer, recebeu uma mensagem de voz de Lucy, que falou sobre a cerimônia em memória da mãe delas e sobre como os garotos estavam crescendo e se tornando inteligentes. Lucy aconselhou Mina a organizar sua vida, já que 15 anos haviam se passado desde a morte da mãe. Mina continuou a viagem usando o GPS para se guiar. Ela entrou em uma floresta onde tanto o telefone quanto o rádio do carro perderam o sinal e o carro parou. Ela saiu do carro e viu uma placa dizendo ponto de não retorno. Mina pegou o pássaro e caminhou por um tempo, chamando por ajuda, mas não obteve resposta. Decidiu voltar ao carro na esperança de encontrar uma saída, mas não conseguiu encontrar o veículo. Procurou por todo lado, mas acabou desistindo e decidiu chamar o pássaro de Darwin, caso ambos morressem na floresta. Mina avistou uma mulher de cabelo branco e correu atrás dela pedindo ajuda. Ao chegar a uma porta metálica, a mulher disse para Mina se apressar. Dentro do local, a mulher se apresentou como Meline e apresentou outros dois, Daniel e Sierra, explicando que todos estavam perdidos como ela e que o edifício se chamava Co-op. As pessoas se alinharam e disseram a Mina que os observadores vinham todas as noites e os observavam através de uma janela no outro lado do edifício, permanecendo até o amanhecer. Quando os observadores chegaram, pediram para Mina avançar. Ela ouviu sons de chiados e foi informada de que era uma saudação, dando-lhe as boas-vindas ao espetáculo. Na manhã seguinte, todos saíram. Mina disse ao grupo que queria voltar para casa, mas eles a alertaram de que ela não conseguiria. Mesmo assim, permitiram que ela tentasse ir embora. Enquanto caminhava, Mina ouviu uma voz feminina chamando-a e questionando suas ações. Ela correu em direção a uma luz e encontrou uma parte mais iluminada da floresta. Meline a encontrou e explicou que todos já haviam tentado sair, mas ninguém havia conseguido. Meline revelou que a floresta provocava alucinações, que podiam levar à loucura, pois estavam presos a ela. Mostrou a Mina um poste marcado ponto de não retorno, informando que havia muitos na floresta, cada um a cerca de meio dia de caminhada do Co-op. Esses postes podiam guiá-los de volta ao Co-op, mas se fossem além, estariam perdidos para sempre. Meline também mencionou que um homem conhecido como professor havia construído o Co-op. Naquela noite de volta ao Co-op, Daniel fez um discurso inicial para o show dos observadores, antecipando as ações de Mina. Meline aconselhou-a a apenas ser ela mesma. Sierra tocou música e começou a dançar, afirmando que os observadores adoravam quando ela dançava. Depois da dança de Sierra, assistiram a um programa chamado Covil do Amor, onde pessoas eram filmadas enquanto encontravam o amor. Mina virou o pacote de CD e viu que estava marcado como propriedade do professor Arnie. Na manhã seguinte, todos saíram novamente. Meline informou que o sol estaria visível por cerca de 10 horas, então precisavam retornar antes do pôr do sol. Mina acompanhou Sierra, que estava colhendo ervas para aliviar a constante dor de cabeça de Daniel. Sierra contou a Mina que havia chegado com seu marido, que estava desaparecido há 6 dias. Disse que estavam lá há cerca de 5 meses, e então levou Mina ao buraco onde os observadores iam durante o dia, embora não devessem se aproximar. Naquela noite, Meline explicou a Mina as regras. Não abrir a porta após o anoitecer, não virar as costas para o espelho no Co-op, não se aproximar do buraco e sempre permanecer na luz. Mais tarde, Mina bateu no espelho e ao se deitar, ouviu batidas contínuas nele. Meline assegurou firme, explicando que o observador apenas queria vê-la. No dia seguinte, Mina saiu com Daniel enquanto ele caçava pássaros. Ele contou que costumava caçar com o marido de Sierra antes de ele desaparecer. Quando ela perguntou há quanto tempo ele estava no Co-op, ele respondeu 8 meses. Mina então questionou por que ele nunca tinha visto um observador e ele disse que ver um poderia deixá-lo louco. Mina decidiu ir até o buraco. Quando Daniel a advertiu, ela disse para ele deixá-la e contar a Meline que a perdeu na floresta, porque precisava ver as coisas por si mesma. Daniel a desceu no buraco com uma corda e disse para
ela permanecer na luz. Uma vez lá dentro, Mina acendeu seu isqueiro enquanto explorava o buraco. Ela encontrou um jornal e uma filmadora. Pegou uma boneca e um inseto saiu dela, assustando-a e fazendo-a esbarrar em uma bicicleta no chão. Daniel puxou a bicicleta com a corda. Então Mina ouviu um rosnado atrás dela. Quando se virou, ouviu passos se aproximando e viu uma criatura que disse R. Octon. Ela chamou por Daniel, que a ajudou a sair com a corda. Mina e os outros mostraram os itens encontrados a Melanie, dizendo que os descobriram sob uma rocha e sugerindo que a bicicleta poderia ajudá-los a encontrar o caminho para fora antes do pôr do sol. Melanie perguntou a Mina se ela tinha visto algo assustador, mas ela negou firmemente. Daniel conectou a filmadora à TV para que todos pudessem ver como os observadores apareciam à noite. Naquela noite, os observadores atrasaram-se, ouviram uma batida na porta e Sierra ouviu a voz do marido. Ela correu para abrir, mas Melanie a deteve e pediu a Mina que explicasse de onde tinha tirado os itens que trouxe. Mina contou que precisava encontrar o caminho de volta para casa, então foi até o buraco. Melanie disse a Sierra para perguntar ao marido algo que só eles saberiam. Quando ele não soube responder, pediu que mostrasse o rosto para a câmera. Quando ele o fez, os observadores o puxaram. Os observadores começaram a bater agressivamente no espelho. Todos se agruparam com Melanie na frente. Os observadores pararam depois de deixar uma grande rachadura no vidrão. Na manhã seguinte, devolveram todos os pertences dos observadores ao buraco. Melanie garantiu que encontrariam outra saída. Mina lembrou do dia em que saiu para um passeio com sua mãe e irmã. Ela estava sendo teimosa, discutindo com a mãe sobre a janela quando colidiram de frente com um veículo que vinha na direção oposta. De volta à floresta, o inverno chegou, e a floresta começou a brincar com suas mentes. Daniel foi caçar com Melanie e eles discutiram sobre conseguir alimentos a tempo. Quando Mina voltou ao co-op, perguntou se Sierra estava bem. Depois continuou com seus afazeres. Ao procurar por Sierra, não conseguiu encontrá-la e correu atrás dela. Mina encontrou Sierra na beira de um buraco, dizendo que queria encontrar o marido. Então, ouviram Daniel gritar e correram em sua direção. Viram-no amarrando Melanie. Então, ele correu em direção ao co-op. Sierra correu atrás dele para descobrir o que estava acontecendo, enquanto Mina desamarrava Melanie. Quando chegaram ao co-op, Daniel havia trancado a porta e não os deixava entrar. O sol estava se pondo e os observadores se aproximavam. Melanie os levou para debaixo de uma árvore apodrecida, esperando que isso mascarasse seu cheiro dos observadores, enquanto Daniel e Sierra se deram as mãos na frente do espelho. Quando um observador se aproximou, ele parou na árvore e eles prenderam a respiração. Então, ele foi até o espelho e chamou os outros. Todos começaram a gritar ao verem apenas dois deles, e depois foram embora. Melanie e Mina correram de volta para a porta e imploraram para Daniel abrir. Mina confessou que se sentia responsável pela morte da mãe e que, passados agora 15 anos, ainda não tinha superado a culpa. Disse que ele não deveria fazer o mesmo consigo mesmo. Então ele abriu a porta. Todos se reuniram na frente do espelho. Melanie revelou que era professora de história e havia entrado na floresta de propósito para testemunhar as coisas que lia. Porém, percebeu o quão perigosa a floresta era quando viu um dos observadores. Ela descreveu a criatura como uma versão mais alta, magra e estranha de si mesma. Concluiu que as criaturas eram uma espécie antiga, conhecida por muitos nomes: changelings, fadas e pessoas aladás. Eles observavam e estudavam os humanos para se parecerem com eles, por isso nunca os deixariam partir. Os observadores começaram a bater furiosamente na porta, então moveram a mesa para a parte de trás da porta para segurá-la. Encontraram uma porta no chão. Daniel a abriu e todos desceram, fechando a porta pouco antes dos observadores quebrarem o vidro. Abaixo, encontraram um espaço com comida, livros e um computador. Mina verificou o computador e encontrou a documentação em vídeo do professor. Ele mencionou como veio à floresta para pesquisar, como percebeu que as criaturas estavam estudando-o para se parecerem com ele e como isso aconteceu com outros que já haviam sido mortos. Assistiram a um vídeo onde ele convidava a criatura que o imitava para casa, tentando fazer amizade com ela para aprender suas habilidades, pensando que isso seria vantajoso. No último vídeo, ele confessou que a criatura havia lhe tirado toda a humanidade, fazendo-o incapaz de se reconhecer. Ele revelou onde guardava um barco para retornar para casa e pediu a quem visse seu vídeo para destruir todo o seu trabalho na universidade, pois algumas coisas são melhores deixadas desconhecidas. Confessou que atiraria em si mesmo e na criatura que adotou para acabar com tudo. Eles ouviram os tiros e planejaram partir na manhã seguinte. Naquela noite, Sierra fez Daniel dançar com ela. Ele lhe contou sobre seu pai alcoólatra, que o espancava frequentemente. Disse que um dia pegou sua bicicleta e saiu de casa, porque sabia que mataria seu pai se ficasse bom. Sierra o consolou e disse que ele poderia ficar com ela quando saíssem. Na manhã seguinte, saíram e se dirigiram ao barco, caminhando juntos. Mina soltou Darwin para liderar o caminho e eles o seguiram. Viram a tumba onde as fadas foram enterradas quando começaram a ameaçar os humanos e ouviram seus gritos e lutas para sair. Continuaram sua jornada, mas começou a escurecer. Pássaros saíram em enxames e ouviram os observadores gritando de longe. Correram em direção ao rio
rio e viram o barco. Enquanto se dirigiam para ele, Daniel ouviu sua própria voz e voltou para a floresta. Os outros estavam tentando pegar a corrente para o barco quando perceberam que Daniel não estava mais com eles. Viram-no segurando o marido de Sierra. Tentaram chamá-lo, dizendo que não era realmente ele, mas ele não podia ouvi-los. Então, a criatura cortou a garganta de Daniel. Os outros entraram no barco e partiram enquanto a criatura gritava na beira da floresta. Na manhã seguinte, as 3 mulheres acordaram no barco com Darwin. Viram um ônibus se aproximando na ponte acima delas e foram esperar por ele. O motorista do ônibus estacionou e as levou. Mina disse que iria à universidade no dia seguinte para se livrar do trabalho do professor, e todos concordaram. Mina chegou em casa com Darwin e tomou um banho. No dia seguinte, foi à universidade fingindo ser sobrinha do professor. Foi levada ao escritório dele e a funcionária disse que os alunos haviam iniciado um comitê para arrecadar fundos para o projeto do professor, pois ele realmente acreditava nele. Quando Mina ficou sozinha no escritório, procurou coisas relacionadas à pesquisa, encontrou alguns documentos e uma gravação sobre os primeiros pensamentos do professor sobre a pesquisa, datada de quando humanos e fadas viviam juntos e até tinham filhos juntos. Esses filhos se tornaram changelings e podiam se transformar em parentes mortos para trazê-los de volta. Quando as fadas foram banidas, os changelings foram considerados extintos, mas ele acreditava que ainda estavam por aí. Mina pegou algumas outras coisas e foi para a casa de Sierra. Mostrou fotos do professor e de uma mulher que se parecia muito com Meline. A mulher era a esposa do professor, que havia morrido de câncer de pulmão anos atrás. Mina suspeitava que Meline era a observadora que o professor havia acolhido e que ele estava tentando transformá-la em sua esposa, já que não viram ele atirar na observadora. Talvez ela tenha sobrevivido. Sierra argumentou que os observadores não podiam andar à luz do sol, mas Mina propôs que Meline poderia ser um tipo diferente. Ambas esperaram a chegada de Meline. Quando um veículo entrou no terreno, Sierra saiu e Mina se virou para Sierra, com quem estava falando, e percebeu que era Meline o tempo todo. Mina tentou avisar Sierra, mas Meline se transformou no marido de Sierra e aplicou-lhe um golpe na cabeça. Meline revelou que estava em busca de vingança contra os humanos, pois acreditava que era por culpa deles que sua espécie foi banida para a floresta. Contou que seu nome era Angrion, que na língua deles significava andarilha do dia, pois podia andar à luz do sol. Explicou que o professor lhe prometeu ajuda, mas em vez disso apontou uma arma para ela. Ela afirmou que não confiava nos seres humanos e que durante todo o tempo em que estiveram juntos, estava apenas estudando-os. Transformou-se no professor, depois em Mina, e disse que poderia tirar sua dor enquanto se movia em sua imagem. Meline segurou Mina pelo pescoço e apertou-a firmemente contra a parede, tentando matá-la. Mina disse que Melina era parcialmente humana, pois seus ancestrais tiveram filhos com humanos. Disse que acreditava que havia mais pessoas como ela e que poderia ajudá-los. Meline então se transformou em uma fada com asas e voou para longe. Mina acordou Sierra, mas não lhe contou nada. Mina narrou todos os acontecimentos para Lucy, sua irmã gêmea, e disse que sentia como se Meline ainda estivesse a observando e podia até vê-la na forma de uma menina entre a multidão. Enquanto Lucy assegurava a ela que tudo estava bem, seus sobrinhos lhe mostravam uma pintura feita por eles mesmos, retratando ela e Darwin. Na janela, Darwin emitiu um piado, observando Meline no meio da rua, na forma de uma criança.